Para você ligado no site da Undime Bahia, Danilo Bandeira, para falar um pouquinho sobre a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ele que representa a Undime nesta ação em todo o território do estado da Bahia e está em Salvador, fomentando essa discussão para que possa naturalmente chegar até os municípios com um embasamento maior, com maiores esclarecimentos e, sobretudo, a importância de tirar encaminhamentos dessas reuniões que têm acontecido aqui em Salvador. Um abraço, Danilo. Boa tarde. Boa tarde, Magno. Boa tarde a toda a Bahia. A gente está nesse movimento, que é um movimento extremamente importante, um movimento histórico, né, de discussão ampla, porque trata de um processo de formação, né, dos sujeitos. E hoje, dia 9 de maio, dia 8 de maio, na verdade, a gente está aqui em Salvador para poder dar continuidade a essas discussões sobre a Base Nacional Comum Curricular e principalmente pensar num desenho mais adequado para que a gente possa discutir isso com os municípios, fazer com que essa discussão chegue aos municípios de maneira mais fundamentada, para que haja de fato uma participação, para que haja a garantia do princípio da democracia e que a Bahia seja de fato representada, né, num documento curricular que está sendo formulado a partir da base. Que represente, claro, que cada município, com toda a dificuldade que possa vir a apresentar essa formulação desse documento. São 417 municípios. Como eu disse, é importante para que a gente possa, de fato, fazer com que a diversidade, a diferença, né, para que as minorias elas sejam reconhecidas, que os municípios comecem a se mobilizar, né? Aqueles que não estão mobilizados ainda. A gente sabe que existem vários municípios, diferentes realidades, a gente precisa pensar essas realidades, essas especificidades dentro dessa abertura que a base, né, nos permite. Também discutir a própria Base Nacional Comum Curricular de maneira crítica, né? Não somente absorver aquilo que a base traz como orientações, porque é necessário que o processo de reformulação curricular nos municípios, até chegar às salas de aula, seja algo de fato bem fundamentado. E para ser fundamentado tem que haver participação, os professores têm que se mobilizar, os alunos, os pais de alunos. Então, assim, é uma discussão que não é nova, né? É uma discussão que envolve uma série de outras variáveis que estão para além da Base Nacional Comum Curricular, se a gente de fato quer chegar a uma educação, quer alcançar uma qualidade de educação realmente, né, social, que alcance a todos, ou pelo menos a maioria. E para que isso aconteça, tem que haver participação, tem que haver discussão. Que tem que acontecer, justamente. Os municípios não podem deixar de enfrentar, deixar de propor, deixar de aproveitar esse momento para colocar aquilo que é seu dentro dessa base que já foi homologada no final do ano passado, que já foi homologado, não dá mais para discutir, né? Esse processo de criticidade passa por um processo de reflexão, também é natural. Mas tem muita coisa que não dá para mudar também. Mas naquilo que é possível mudar e colocar a própria cara, o município precisa participar sim, né? Claro, com certeza. Como eu falei, é uma política de formação dos sujeitos. E o desafio é esse, a Bahia é gigantesca, né? São realidades distintas. A gente tem educação indígena, por exemplo, a gente teve uma discussão muito interessante hoje pela manhã, uma fala que vem de fato de representar, né, um sujeito que vem de uma comunidade indígena que hoje pensa o currículo, está discutindo o currículo e verificando, por exemplo, as lacunas que existem e as possibilidades de a gente inserir de fato a identidade indígena dentro de um currículo que represente essa minoria, né? Que tente, pelo menos, minimizar todos os problemas históricos que a gente sabe que existem em relação a essas minorias, né? A gente sabe que ao longo dos anos se falou muito em igualdade de direitos, mas é preciso pensar na equidade, né? Em atender os diferentes da forma como eles necessitam, não é? Porque se você manter a igualdade, alguns continuarão sendo beneficiados e outros que não têm tido essa atenção continuarão sendo desassistidos, né? Claro, com certeza. A gente precisa pensar num processo, de formação a partir da base, um currículo, né, em formação para um estado que é diverso, um estado que é cheio de desigualdades. São 27 territórios, né? São 27 territórios. Vocês, a Undime, têm trabalhado mais voltado para os territórios, é claro, atendendo aos municípios, mas dentro dessa territorialidade. Claro, principalmente porque a gente não tem condições, né, braços para poder chegar a todos os municípios como a gente gostaria de chegar de fato. Mas a gente tem pensado, a Undime tem participado de maneira ativa, a partir de formações, chegado junto também com
com o Conviva, através da professora Zuma, né? E no desenho que a gente tem proposto, a possibilidade de a gente estar fazendo formações dentro dessa sequência do ano, né? Formações presenciais com os municípios a partir dos polos, né? A gente, para que essa discussão chegue de forma mais qualificada, a gente criou um ambiente virtual de aprendizagem. Lá a gente está disponibilizando vários documentos, orientações, a gente também está distribuindo algumas cartas aos municípios, distribuímos 3 cartas orientando, né, como o município deve caminhar nessas primeiras etapas, né, de discussão, de estudos comparativos, para que eles possam, em seguida, começar a elaborar, redigir seus textos, né, seus currículos, para que, de fato, tenha uma participação, que o currículo não seja feito de forma verticalizada, e sim que haja uma participação mais ampla possível, né? E aí os municípios sejam de fato representados. E, em cima de tudo, compreendo que os currículos são vivos. Sendo algo vivo, é preciso estar em constante discussão, né, para que possa naturalmente atender às peculiaridades. O que é que tem sido mais difícil? Chegar a esses territórios, porque a Bahia é muito grande, são 417 municípios, ou ainda tem faltado apoio de outros entes, porque nós estamos falando de uma ação que é tripartite. Ministério da Educação, Governo do Estado e também a Undime representando os municípios. Olha, a gente vive a perspectiva de um regime de colaboração, mas eu acredito que o regime de colaboração ele deve ser de fato fortalecido, ele deve de fato se materializar na prática. E para que isso aconteça, não basta, por exemplo, por mais que a gente tenha discussão, né, com alguns representantes para a formulação que foi, né, essa perspectiva para a formulação da Base Nacional Comum Curricular, que está sendo feita também nessa mesma perspectiva para a reformulação dos currículos, mas é preciso fortalecer o regime de colaboração, Magno, porque se a gente quer de fato fazer com que haja uma participação, que haja uma formulação de um currículo, uma política de formação de sujeitos consistente, a gente precisa estabelecer, intensificar o regime de colaboração, fortalecer esse regime, porque a gente tem percebido que há uma grande distribuição de responsabilidades aos municípios, né? Por parte principalmente do governo federal. O governo federal tem apresentado uma série de demandas e se a gente não reequilibrar essa estrutura, vai ficar muito sobrecarregado. Os municípios estão vivendo uma situação de extrema sobrecarga, porque não adianta você lançar políticas se você não oferece as condições necessárias para que elas aconteçam de fato na prática, né? Você disse muito bem que o currículo ele é vivo, para que ele possa acontecer, ele se materializar e não seja apenas um documento, mais um documento a compor a mesa, né? Ou a sala de um diretor, ou a sala de um secretário de educação. Ele precisa vir acompanhado de outras políticas, de outras variáveis. Então, a gente tem a professora Zuma, né, que está na condição de coordenadora, juntamente com a professora Índia, da Secretaria de Educação. Tem eu que estou na condição de articulador de regime de colaboração, tento estabelecer uma interlocução direta com os municípios, mobilizá-los nesse processo para que eles possam, de fato, fazer com que a discussão chegue lá no chão da escola. A professora Josi, né, que está como coordenadora de etapa, juntamente com a professora Fernanda Carla, ensino infantil com Josi e ensino fundamental com a professora Carla. Como tem percebido esse trabalho até agora? Você já disse que as dificuldades são muito grandes, mas estou falando com relação ao trabalho dessa equipe montada pela Undime, o diálogo entre vocês. Eu sei que vocês utilizam muito da internet para fazer esse diálogo, porque você mora em Conquista, Josi também mora em Conquista, Fernanda mora em Santo Antônio de Jesus, Zuma tem residência em Conquista, mas fica mais no mundo, nesse dia a dia, nesse corre-corre. Bom, a gente tem estabelecido diálogos constantes, né? A gente não tem condições diante dessa realidade, são outras atribuições, outras demandas também, né? Da própria Undime, demandas pessoais, mas a gente tem tentado buscar um diálogo permanente, estabelecendo reuniões através da internet. Ontem, por exemplo, nós fizemos uma discussão muito interessante para que a gente pudesse estar aqui, né, munidos de informações importantes, para que a gente contribua, né? Não somente participe de forma superficial, mas que a gente possa participar de forma efetiva, que a gente contribua com os nossos olhares, com as nossas experiências, com nossas informações, conhecimentos. Então essa participação, essa articulação com o Undime, ela tem sido cada vez mais fortalecida.
E o nosso grande desafio agora é fazer com que essa articulação se fortaleça com os municípios. Os municípios, eu não tenho dúvidas de que os municípios estão carentes de informações, estão clamando de fato por uma participação mais presente, uma participação mais ativa, mais próxima, né? Porque a gente sabe, como eu coloquei, que as demandas dos municípios são inúmeras. Eu já fui secretário de Educação e conheço muito bem a realidade. Então, são várias as políticas dentro desse conjunto de transformações, né, de reforma educacional da educação brasileira. Então, a gente percebe que existe essa necessidade de a gente estar mais próximo, né, ajudando. Né? Sem contar, sobretudo, né? Instabilidade financeira, há mudanças em relação aos atores que fazem parte, né, desse processo. Equipe da secretaria, secretários que se alternam, entendeu? E a gente não pode deixar se reproduzir essa coisa de fragmentar o tempo todo as políticas, porque a gente nunca vai conseguir. Não, de maneira nenhuma. Não tem interrupção, deve ser continuada de governo até ele interrompe, quando termina o governo começa outro. Né? Justamente, e a questão da fragmentação acaba atrapalhando e muito, Magno. O alcance dos objetivos, né? Que o grande objetivo nosso, as pessoas que realmente defendem a educação pública de qualidade social, é fazer com que de fato essa educação ela aconteça e não somente fique aí nos discursos, né? Nos gabinetes, como campanha eleitoral de um determinado grupo. E para que isso aconteça, um dos pontos fundamentais é justamente a gente conseguir superar essa fragmentação das políticas. Tá certo. Danilo Bandeira falando conosco aqui sobre o Currículo Bahia, a BNCC implantada aqui na Bahia e naturalmente nos municípios, ele que representa também a Undime Bahia, é responsável por essa fomentação dessa política pública junto aos municípios. Um abraço, obrigado pela atenção e boa sorte. Obrigado, Magno.